Independência ou morte? Será que foi assim, gente? Será que foi tão bravo quanto esse quadro aqui que se mostra atrás de mim? Será que aconteceu realmente com os dragões da independência? Aliás, vamos pensar o seguinte, né? Nem sequer independência havia, como já haveria os dragões da independência acompanhando Dom Pedro, ou melhor, Pedro de Alcântara, ao qual fez o processo de independência do Brasil. Como isso aconteceu? Como ficou o Brasil depois daquele fatídico 7 de setembro de 1822? Eu quero te convidar a refletir sobre o processo de independência do Brasil, entender como era antes, como foi durante e como ficou depois este país chamado Brasil. Vem comigo! Muito bem, pessoal, vamos falar do processo de independência do Brasil, que teve como protagonista basicamente 3 pessoas, e entre elas uma mulher, sim, Maria Leopoldina, a esposa de Pedro de Alcântara, aquele que viria a ser o primeiro imperador do Brasil. Exatamente, a Leopoldina, que você provavelmente ouviu falar do bairro Jardim Leopoldina, ou da Escola Imperatriz Dona Leopoldina, ou então da Escola do Rio de Janeiro, multicampeã do Carnaval Carioca, a Imperatriz Leopoldinense. Mas saiba que o nome dessas escolas de samba, deste bairro da Zona Norte de Porto Alegre, deriva da Imperatriz, exatamente, a esposa do Pedro de Alcântara, o Pedrinho. Eu vou fazer cocô na casa do Pedrinho. E, aliás, o Pedrinho fez muito aqui na história do Brasil, podem ter certeza. Aliás, a independência do Brasil nasce de um... você não sabia? Vai ficar sabendo hoje. Fica comigo aqui que eu vou te contar o que acabou acontecendo, que tinha tanto cocô na nossa história e no nosso processo de independência. Bom, como começa o processo de independência do Brasil? Conforme eu te falei na aula anterior, se tu não assistiu, assiste lá. Vou botar aqui o linkzinho aqui, ó. O período joanino, quando a família real foge das garras de Napoleão Bonaparte e vem para a sua mais rica colônia. Ali, quando chega a família real, quando chega o príncipe regente Dom João, e uma série de medidas liberalizantes vão favorecer para que esta oligarquia brasileira, essas elites brasileiras se acostumem a uma série de liberdades, sejam elas políticas, sociais, econômicas, em vários aspectos. Essa liberdade que o Brasil experimenta entre 1808 e 1821, quando da partida de Dom João para Portugal, essas medidas serão fundamentais para o processo de independência do Brasil. Vamos ver como isso funcionou. Pois bem, Dom João permaneceu no Brasil até 1821. Por que 1821? Porque em 1820 acontece um movimento lá em Portugal. Com a expulsão das tropas napoleônicas, Portugal fica administrado pelos ingleses. Isso mesmo, pelos ingleses, que obedeciam às ordens diretas de Dom João aqui no Brasil. Dom João estava aqui no Brasil. Não se esqueçam que o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. O Brasil de colônia passou a ser sede do Império Português. E as cortes que lá se formaram em Portugal, especialmente na cidade do Porto, essas cortes que eram lideradas pela burguesia portuguesa, que provaram da experiência napoleônica, das liberdades. A Revolução Francesa chegou até Portugal, a experiência da burguesia no poder chegou a Portugal. Diante disso, essas cortes portuguesas, lá na cidade do Porto, daí o nome Revolução do Porto de 1820, exigiam o retorno de Dom João a Portugal. Corte essa que eram lideradas pela burguesia portuguesa, que se sentia menosprezada, se sentia menos, afinal de contas,
Dom João era o imperador de Portugal e este imperador estava na colônia, não na metrópole onde eles acreditavam e de fato deveria ser o lugar do imperador ficar. Porém, a Revolução Liberal do Porto, revolução de caráter burguês, ela tinha uma contradição. Ao mesmo tempo em que ela exigia o retorno de Dom João a Portugal, exigia que Dom João assinasse uma Constituição. Sim, não se esqueça, eu falei para ti na aula lá sobre o período joanino, que Dom João, ele ainda é um monarca absolutista. Quantas vezes eu falei, Dom João, ele pode ter cara de panaca, pode ter jeito de panaca, mas ele não é um panaca, ele é um monarca absolutista. E este monarca absolutista governava com punhos de ferro. Essas cortes, então, desejavam que Dom João assinasse a Constituição, fazendo com que Portugal deixasse de ser administrada por uma monarquia absolutista, passando a ter agora, então, uma monarquia constitucional, tendo que obedecer às cortes. Cortes essas, diga-se de passagem, que não eram mais convocadas pelo monarca, mas sim pelo próprio povo. Povo, entre aspas, porque este povo é a burguesia, são as elites econômicas, certo? Obviamente, também juntamente com a nobreza e o clero. Mas agora a burguesia passa a ter vez, bem aos moldes da Revolução Francesa, como vocês certamente já estudaram, e se não estudarem, procurem se informar sobre a Revolução Francesa. Isso é muito importante para entender o contexto português. Diante disto, então, apesar das medidas liberalizantes que essas cortes desejavam a Portugal, por outro lado, em relação ao Brasil, essas cortes exigiam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, ou seja, restabelecer o pacto colonial, aquele que foi abolido lá em 1808, logo da chegada da família real. Isso acaba se tornando inviável. Dentro do Brasil, as oligarquias brasileiras e até mesmo aquelas portuguesas estabelecidas no Brasil, elas não vão aceitar isso. O que, aliás, cabe aqui um parentezinho rápido para te entender. Dentro do Brasil mesmo, havia uma divergência. Aqueles que eram favoráveis a que Portugal continuasse como colônia. E por que eles eram favoráveis que Portugal continuasse como colônia, gente? Vamos prestar atenção. O que será que fazia com que os caras pensassem, eu quero continuar a colônia? Óbvio que essas pessoas ganhavam muito dinheiro sendo dependentes de Portugal, o Brasil continuando colônia portuguesa. Por quê? Quem eram essas pessoas? Adivinha quem eram essas pessoas? Eram membros do alto escalão do exército português, eram membros da alta burocracia portuguesa ou aqueles comerciantes que se beneficiavam com essa dependência do Brasil em relação a Portugal. Por outro lado, no Rio de Janeiro, haviam comerciantes que desejavam, sim, não só no Rio de Janeiro, mas em outras regiões, mas principalmente no Rio de Janeiro, que desejavam o fim deste elo entre Brasil e Portugal, desejavam a independência do Brasil. Quem são os protagonistas nesse processo de independência junto com Pedro de Alcântara? Como eu falei no início do vídeo, a sua esposa, Dona Leopoldina, mas também nós vamos ter o destaque dos irmãos Andrade e Silva, especialmente José Bonifácio de Andrade e Silva, que irá pressionar sistematicamente Pedro de Alcântara para que o processo de independência do Brasil acabe acontecendo. Assim que Dom João VI chega a Portugal, ele assina a Constituição e há a exigência de que o Brasil volte a ser uma colônia portuguesa, ou seja, de restabelecer o pacto colonial. Aqui no Brasil, embora divididas as oligarquias brasileiras, vai haver uma pressão cada vez maior para que nós tenhamos o fim deste processo de dependência do Brasil em relação a Portugal. Nesse aspecto, então, uma sucessão de eventos culminarão no processo de independência. Podemos destacar, então, as 8.000 assinaturas reunidas e entregue a Pedro de Alcântara em janeiro de 1808. O regente do Brasil, ao ler essas assinaturas, ele fala aquela frase que todo mundo, se não conhece, já ouviu. E que muitos historiadores nem sequer têm certeza que ele proferiu esta frase. E que frase é esta? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Ha! Povo! Que povo?
povo, as oligarquias que eram favoráveis a ele, gente. Óbvio que o povo são as camadas privilegiadas. Ao final da aula, fica comigo no vídeo e tu vai ver quem é o povo que vai se beneficiar com isso. Quem é o povo que vai se dar bem com o que está acontecendo e quem é que vai ser completamente excluído. Esse processo de independência do Brasil mostra por que nós somos essa nação que ainda hoje nós temos uma elite extremamente egoísta, uma elite extremamente perversa e que desde o seu processo de nação autônoma e independente sempre pensou no seu próprio umbigo. Nunca pensou no Brasil enquanto um projeto de nação. O grande Eduardo Galeano fala exatamente sobre isso no seu livro As Veias Abertas da América Latina, quando ele diz que as nossas elites latino-americanas nem sequer se deram ao luxo de pensar em lutar pelo seu próprio país, pelo seu próprio povo. Sempre foram entreguistas. E Dom Pedro não foi diferente disso. Seguindo então com esse processo, vamos pensar o que esta frase significa. Obviamente que ela significou a negação de Dom Pedro em retornar a Portugal sob as ordens das cortes portuguesas. Diante disso, então, Dom Pedro fica e ainda vai ter mais uma medida ainda de afronta a Portugal. Dom Pedro estabelece também o chamado cumpra-se. O que significa o cumpra-se? Significava que nada que não fosse aprovado pelo regente, pelo Pedro de Alcântara, seria estabelecido no Brasil. O que isso significa? Mais uma vez significa que ele está acima das ordens estabelecidas e vindas da corte portuguesa. Mais uma medida afrontando a Portugal. Inclusive, o próprio Pedro, ele diz o seguinte numa carta ao seu pai, que não há mais nenhum tipo de relação de dependência possível entre o Brasil e Portugal, mas sim uma parceria comercial deve ser possível e necessária. Qualquer tropa portuguesa que chegasse ao Brasil seria tratada com hostilidade. Vejam que esse processo de independência ele segue sendo construído. Até que finalmente, diante do ultimato das cortes portuguesas para que Pedro retornasse a Lisboa, a sua esposa, a Leopoldina, ela lê essa carta e ela envia ela ao Pedro, que está em São Paulo também organizando este processo, né, de libertação do Brasil em relação a Portugal. Dom Pedro parece que lá comeu uma feijoada, ele estava meio mal do estômago, gente. Alguns falam que viu como eu te falei, que tinha muito cocô na história do Brasil? E olha que não é só lá. Até hoje tem muita na história do Brasil. Pode ter certeza que tem. E como tem, gente. Diante disso daí, Pedro recebe essa carta às margens do rio Ipiranga. Adivinha o que ele estava fazendo? Adivinha? Olha, mais uma vez, ele estava mal e a coisa foi feia. Olha, a gente disse que a coisa foi feia. Ele levanta, estava montado num burro, não estava num cavalo branco, nesse quadro bacana que está aqui atrás, que a gente viu lá no início, vamos ver de novo. E proclama a independência do Brasil. A historiografia oficial diz que ele gritou, bradou, independência ou morte. Mas não foi bem assim, o cara tava mal, gente. Imagina o cara com uma baita diarreia, o cara tá suando em bicas, o cara tá fraco, o cara vai estar gritando, vai estar num cavalo branco, vai estar com os dragões da independência quando nem sequer ainda havia independência, gente. Essa é a história oficial, para ficar bonitinho, para que a gente admire a independência do Brasil. Mas a independência do Brasil, ela não foi feita de glórias, gente. Infelizmente, não. Ela foi feita de maneira espúria. Dom Pedro, então, vai ser aclamado imperador do Brasil com o nome de Dom Pedro I, em 12 de outubro de 1822. Em 1º de dezembro de 1822, ele tornar-se-á oficialmente imperador do Brasil. E o engraçado disso é que o pai dele, mais ou menos assim para ele, meu filho Pedro, é bom que fiques no Brasil para evitar que algum aventureiro faça a independência desta terra tão amada por mim. E foi justamente o seu filho que fez essa independência. Eu quero que tu pense e reflita que esse processo de independência
não havia como ele ser evitado. Era óbvio que isso aconteceria, mas lamentavelmente ele vai acontecer de uma maneira muito triste, muito feia, em que as grandes massas da população brasileira nem sequer vão entender o que estava acontecendo e muito menos vão se sentir agraciadas com essa independência do Brasil em relação a Portugal. O processo de independência do Brasil, ele é um processo que ele vai ser feito, infelizmente, pelas oligarquias rurais, pela nobreza brasileira, por parte da nobreza portuguesa. O próprio Dom Pedro é um nobre português, ele é o filho do imperador português, Dom João VI. O Brasil vai continuar escravista, o Brasil vai continuar racista, o Brasil vai continuar patriarcal, o Brasil vai continuar latifundiário. Na verdade, praticamente nada mudou, a não ser o fato de que o Brasil se tornou independente de Portugal politicamente. Em contrapartida, economicamente, o Brasil se torna altamente dependente da Inglaterra. Porque, pasmem, por incrível que pareça, o Brasil teve que indenizar Portugal pelo seu processo de independência. O Brasil não lutou, não deu um tiro em relação a Portugal. Não teve participação nenhuma do povo brasileiro no processo de independência do Brasil. E o Brasil pegou emprestado 2 milhões de libras esterlinas com a Inglaterra, o agiota do mundo. O Brasil começa a sua dívida externa e indenizou Portugal pelo fato de que o Brasil estava se tornando independente. Como se Portugal já não tivesse ganho muito dinheiro com o tráfico negreiro, com as especiarias brasileiras, com o ouro do Brasil, com tudo que Portugal usurpou e sugou do Brasil. Isto é a independência do Brasil. Isto é a formação do que nós compreendemos como Brasil. Dá para ser muito diferente do que a gente está vivendo? Não. Mas nós só podemos mudar o Brasil se tu entenderes a história, se tu refletires a história para transformar ela. Entender que o Brasil deve se transformar numa nação, onde nós brasileiros não podemos pensar apenas no nosso umbigo, mas pensar no todo. Do brasileiro mais humilde ao brasileiro mais abastado. Criarmos políticas públicas, criarmos administrações que possam contemplar e mediar os interesses daqueles mais humildes, da classe média e da classe abastada desse país. Para que todos possam viver com dignidade e um mínimo de felicidade. Um grande beijo a todos, muito obrigado por assistir mais uma videoaula e eu espero que tu tenhas aberto a tua mente para a construção de um novo Brasil. Afinal de contas, independência na mente de cada um.